nuestro apóstolo é homem de Deus. Amén. És profeta, Glória em a nome de Jesus. Jesus. Amém. Então, nós devemos que valorar. Amém. É assim? Valorar nosso apóstolo. És homem de Deus. Amém. Quando ora, Deus hace através de tu vida. A Em Él nome la de honra, Jesus. la gloria y la adoración. No es una cura fake. Dios hizo la obra. Gracias, pastora. E eu vou orar por pessoas hoje. Amados, a vezes vem aqui falar de dízimo e ofrenda. Me gostaria que os hermanos abrieran vuestro coração. Ou vocês vão passar todo um ano de escassez, em vez de ouvir a voz do Senhor e começar a prosperar em vuestras vidas. Abra vuestro coração quando alguém habla, porque aqui não há nada pactado. Ela vino a falar o que Deus ha hecho em sua vida, ministrando o que Deus haga em tu vida também. Quantos podem crer? E enquanto a pastora falava aqui, estamos tendo uma nova oportunidade. Se encerrou um ciclo 2025, quedou para trás, aleluia. E Deus agora nos deu uma nova oportunidade de viver 2026 e fazer uma nova história em nossas vidas. E tu tens a oportunidade de começar desde o dia 4, é hoje, a ser fiel ao Senhor durante todo o ano para a glória de Deus. E antes, quando a pastora falava aqui, eu ao final do culto vou chamar todos os autônomos, todos os empresários, porque Deus falou comigo de orar por vosotros, para que Deus venga prosperar vuestros negócios, em nome do Senhor Jesus. Eu quero glorificar a Deus por a vida de Carolina, que não está aqui. Ayer outra igreja necessitou de um tradutor del português para o espanhol, o pastor Enrique Manuel Cerezo, que estuvo predicando aqui. Necessitaram de um tradutor e justo estava Carolina em minha casa. Eu disse: Carolina, pues te enviamos, tu vai traduzir aí a predicação. E eu vi a mano de Deus, porque Deus houve uma igreja que tinha uma necessidade e a provisão estava dentro de nossa igreja. Estamos sendo provisão para outras casas. Então, a semana que vem vai ser semana de oração. Vamos estar orando aqui todos os dias da semana e vamos terminar a semana com uma vigília poderosa. Amém. Fim de mês vai ser o culto da comunhão. Vamos fazer um culto. Não vamos viver esse ano de palavras, vamos viver esse ano de hechos. Aleluia. Então, fim de mês, vamos celebrar a Santa Cena. Vamos fazer uma comida. Vamos comer todos aí como a igreja primitiva. Vamos compartilhar, vamos conhecer novas pessoas. Não vamos sentar em las mesmas mesas. Vamos conhecer mais os hermanos para ser uma igreja verdadeira. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. E ao final também eu vou orar para os enfermos. Me gostaria que você se pusera sobre seus pés, por respeito à palavra de Deus, e abrira comigo tu Bíblia em el livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Conforme tu vai abrindo, vai dando glória a Deus el que encontrar. Romanos 10, 17. Se a igreja está fria, eu vou a repreender em nome de Jesus. E tu vai dar glória a Deus em essa manhã, né? Por lo que Deus vai fazer em tu vida durante todo o ano. Deus tem um novo ano para tu vida. Aunque as circunstâncias alguma não cambiou, creia, uma palavra de Deus é suficiente. Diga comigo, uma palavra de Deus é suficiente para cambiar minha história. Uma palavra. Deus não necessita mais que uma palavra para cambiar nossa história. Amém. Quem encontrou Romanos 10, 17, diz assim: assim que a fé vem como resultado de quê? De ouvir o mensaje. E o mensaje que se oye é a palavra de quem? Não é la del pastor Ricardo,
não é del pastor Vinícius, não é del pastor Luis, da pastora Leia, é o mensaje de Cristo. Pero pergunto, ¿acaso não oyeron? Claro que sim. Por toda a terra se difundiu sua voz, suas palavras chegam hasta los confines del mundo. Então, a fé vem como resultado de quê, hermanos? E de ouvir quê? A palavra de Deus. Abra comigo tu Bíblia, livro de Lucas, capítulo 7, e vamos seguir leyendo e ouvindo a palavra de Deus. Dá-me mais voz. Glória a Jesus. Todos encontraram? Lucas 7. Diz assim: quando terminou de hablar al pueblo, Jesús entrou em Capernaum. Havia allí um centurião cujo servo, a quem ele estimava muito, estava enfermo, a ponto de morir. Como oyó hablar de Jesús, como que oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su servo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con solo una palabra. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraram sano al siervo. Vamos orar em esse lugar. Eu quero dizer-te que há poder em la oração. La oração tem poder. Quando oramos, as portas se abrem. Quando oramos, pessoas são sanadas. Quando oramos, circunstâncias são cambiadas. Quando oramos, Deus atende a oração. Eu escutei essa manhã que se nós supiéramos lo que os demônios sabem, o poder que há em la oração, nós oraríamos mais. Los demônios sabem que quando a igreja ora, eles nada podem fazer. Los demônios sabem que quando nós abrimos nossa boca a orar, há Deus que nos oye e nos atende. Los demônios sabem que eles nada podem fazer, que se há homem ou uma mulher de Deus que se levanta em oração. Los demônios já sabem o poder que há na oração. Agora somos tu e eu que necessitamos saber que há poder. Diga a pessoa que está a tu lado: há poder quando tu ora. Há poder quando tu abres a boca. Há poder quando tu empiezas a orar. Deus empieza a atender. Deus empieza a responder. Deus empieza a movimentar. Por isso, hoje, essa manhã, nós vamos orar ao Senhor. E Deus vai começar a se movimentar em favor de tu vida. Já vamos orar para que Deus cree novas realidades em el mundo espiritual, em sua vida em 2026. Vamos orar para repreender a incredulidade. Vamos orar para repreender a frieza espiritual. Vamos repreender para romper as cadenas, romper as mentiras. Quando oramos também há oposição.
Personas se levantam em contra de nossas vidas. Escute isso. Não pense que tu vas fazer a obra de Deus e pessoas não se vão levantar contra ti. Ao fazer a obra de Deus, pessoas se levantarão contra ti. Pessoas te caluniarão, pessoas hablarão mal de ti. Porque Satanás usará bocas para se levantar contra ti. Dice que o cego Bartimeu começou a clamar: Jesus, hijo de Davi, tem compaixão de mim. Lo primeiro que aconteceu foi pessoas: caia, ele não vai te escuchar. Não diga isso. Quem usava essas bocas? Quem usava essas bocas? Quem usava essas bocas para impedir que o milagre acontecera? Para impedir que Jesus lhe atendera? Quem usava essas bocas? Pero nós não iremos essas bocas. Nós seguiremos clamando ao Senhor. Seguiremos orando ao Senhor. Seguiremos buscando sua presença. E vamos orar como igreja. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por milagros aqui em essa. A Bíblia diz que se vocês não creem, Jesus disse assim: se não creem em mim, mire as obras. Eu quero ver que diga esta mulher, como se chama? Cláudia. Que a irmã Cláudia, que alguém lhe diga que Deus não está em nosso meio. Se foi sanada. Se recebeu a cura como o servo del centurião. Quando eu estava aí, o Senhor me dijo: ¿te acuerdas del servo del centurião? Eu he hecho lo mesmo. A palavra foi assim, o Espírito, eu não ia predicar hoje, ia predicar minha esposa, e o Espírito me trajo a trazer a palavra, e o Espírito me dijo: mira, eu já lo he hecho várias vezes, e seguirei haciendo. Ele já lo hizo. La serva, la hermana Cláudia, não é a primeira. Ele já havia hecho em la vida del servo del centurião. Ele sigue sanando a la distância. Por isso, se tu tens um familiar que está enfermo, hoje vamos ministrar sobre esse familiar. Se há alguém em tua família que hoje está enfermo, hoje vamos ministrar sobre essa pessoa. E se é a vontade do Senhor, e se há fé em tu coração, Deus vai trazer sanidade. Deus vai trazer cura. Deus vai cambiar decretos aqui em essa manhã. Deus vai cambiar. Sube aqui a tocar la guitarra, porque quando empieza a tanger, demônios se vão. Dice que Davi, ele estava tocando e o demônio de Saúl se iba. Se entrou alguém aqui endemoniado, se vai ir de tu vida hoje em nome do Senhor Jesus. Mas que palavras, hoje Deus vai trazer poder em esse lugar. Eu vi aqui na alabança o Senhor em esse lugar. Dice que Deus estava cantando: há poder e autoridade, duas coisas que necessita para que os milagres aconteçam. Há poder. A pastora reconheceu a autoridade que Deus puso sobre minha vida. E aí o Senhor manifestou seu poder. Ela disse: pastor, ora por ela. Ela reconheceu a autoridade. E aí Deus vino e manifestou o poder. Com poder e autoridade. E o Senhor sanou. É assim que Deus obra. Por isso eu quero começar fazendo as coisas ao revés. Quero começar orando em essa manhã. Vamos echar fora toda a frieza desse lugar. Se tu entrou aqui em pecado, eu quero que tu seja liberado desse pecado. Se tu entrou em esclavitud, eu quero liberar que tu vai entrar, sair daqui liberado de toda a esclavitud. Eu quero declarar que há poder em nome do Senhor Jesus em esse lugar. Quero atar e repreender toda classe de demônios. Eu ato e repreendo a principados, a potestades, agora em la autoridade que há em nome de Jesus de Nazaré. Dá-me volume, agora Senhor, em nome de Jesus, echa fora toda obra de Satanás. Eu repreendo em la autoridade que há em nome de Jesucristo de Nazaré toda enfermidade. Ángeles del Senhor, enquanto eu esté predicando, ángeles del Senhor, tenha liberdade de movimentar em essa igreja, tenha poder
poder, Espírito Santo. Espírito Santo, libera poder em esse lugar. Enquanto eu esteja predicando, Espírito Santo, tenha libertar para tocar, para curar, para tocar em los órganos. Xarabandarabase, para tocar em pâncreas, para tocar, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ventres, oh ribandarabasores, oh Jesus, para tocar em matrizes aqui, ó. Para tocar em matrizes, para tocar em ventres que estão cerrados, e eu dou ordens que se abrirão, em el nombre de Jesucristo de Nazaré. Senhor, empeça a movimentar, Senhor. Senhor, empeça a movimentar em meio dessa igreja, aquele que estava escravizado todo el año de 2025. Senhor, agora rompa com a esclavitud, rompa com toda a esclavitud de pecado. Senhor, tu liberaste el Gadareno, e eu não vejo nadie aqui em estado del Gadareno. Eu não vejo nadie aqui encadenado, Senhor, fisicamente. E eu te pido hoje que as cadenas, Senhor, em el mundo espiritual agora sejam rotas e que se vayan a los cerdos esos demônios, Senhor. Em el nombre de Jesucristo de Nazaré, toda classe de enfermidade em meio desta igreja, todo jugo de esclavitud, toda obra de Satanás, empieza a orar, igreja. No sea un espectador, Deus está em este lugar e tu necessitas empezar a orar e declarar sobre tu vida em la autoridade que há em el santo nombre de Jesucristo de Nazaré. Em el nombre de Jesucristo de Nazaré, eu ato e repreendo toda obra de Satanás. Los intercessores, empecem a orar, intercessores, empecem a orar. Jesus está em la casa, Jesus entrou em esta casa e está passeando toda prisão, toda cadena, toda obra de las tinieblas hoje se rompe em essa casa. Se rompe cadenas, se rompe cegueiras espirituales, se rompe ahora toda cegueira espiritual, toda mentira de Satanás e sus demônios, toda obra del diablo, Senhor, ahora va rompendo, Senhor, va rompendo obras del inimigo. Atamos, repreendemos a principados, a potestades, ahora las cadenas en essa casa empieza a ser rotas. Se rompe toda mentira, toda obra de engano, toda obra, Senhor, de las tinieblas, Satanás y sus demonios en la vida de este pueblo que Dios me entregó para cuidar. Tú eres derrotado. Yo declaro cura, yo declaro sanidad. Toda depresión se va, toda ansiedad se va. Empieza a curar, Señor. Empieza a curar los corazones, empieza a curar de traumas, empieza a curar desde la infancia. Ahora toda obra de Satanás y de sus demonios yo echo fuera. Liberación. Todo vicio de alcoholismo, todo vicio de prostitución, todo pecado, toda lavação, toda suciedad, empieza a santificar esta casa, empieza a santificar esta iglesia. Echa fuera la lascivia, echa fuera toda mentira, echa fuera todo engaño, toda prisión ahora, echa fuera. Señor, empieza a orar, iglesia del Señor. La frieza espiritual se va de tu vida. Se va de tu vida toda frieza espiritual. Se va de tu vida toda frieza. Todo lo que te está estorbando. Hay Tú has venido a esta casa para ser transformado. Hay poder en nombre
nombre de Tú has venido Cristo. a esta casa para cambiar de Hay vida. poder Tú has venido a esta en casa para no nombre ser de ya el mismo. Cristo. Tú has venido a esta casa Cadenas para rompe, que Cristo cadenas venga a vivir en rompe, ti. cadenas Señor, yo no acepto rompe. 2026, Cadenas rompe, los cadenas mismos. rompe, Señor, cadenas viviendo de la misma rompe. manera. No lo aceptamos. Yo declaro cambio. Yo declaro transformación. Yo declaro cambio de pensamientos, cambio de intenciones, nuevos corazones, una nueva unción sobre este lugar, una nueva unción sobre este lugar. Vai derramando Oigo una nueva caer unción cadenas. sobre este lugar. Una nueva unción, Oigo una caer unción que rompe el cadenas. yugo, una unción que rompe cadenas. Yarabanda rabasore cantará la base. Cadenas sentimentales, cadena, tú que estás preso en sentimento, fuera, fuera, sea liberado hoy. Sea liberado, sea liberado, sea liberado. Reciba Oigo toda frieza. caer cadenas. Hermano, cerra tus ojos y empieza a dar al Señor. El Señor Jesús, Él no te puede encontrar frío cuando Él venga. El Señor Jesús, Él no te puede encontrar tibio cuando Él venga. Tú necesitas ser un creyente fervoroso. Tú necesitas ser un creyente hoy fervoroso. Yo quiero dar libertad a los pastores para que ellos sientan y empiecen a orar por personas. Hoy vamos a hacer algo que el Espíritu está hablando a mi corazón. Tú no puedes empezar el año de la misma manera. Tenga libertad, Cristina. Tenga libertad, Felipe. Tenga libertad, Pastora Mari. Tenga libertad. Vamos a orar por toda esta iglesia. Por toda esa iglesia. Esas personas tienen que salir de aquí con una nueva mentalidad, con un nuevo corazón, con una nueva visión en Cristo Jesús. Las cadenas tienen que romper. Toda obra de engaño, toda obra de mentira, todo lo que Satanás tiene esclavizado. Yo declaro que en esta casa se levantará un ejército de hombres y de mujeres llenos del Espíritu Santo. Dios empieza a liberar a estas jóvenes. Empieza a liberar a estas jóvenes. Toma las jóvenes de esta iglesia y da a ellas poder. Da a ellas al Espíritu. Que ellas sientan tu presencia. Oh Espíritu de Dios, empieza a mover en medio de esta casa. Todo sueño, toda frieza, echa fuera ahora, Espíritu Santo. Toda frieza, toda obra de Satanás. Sua esposa, fala para ela começar a orar. En ese lugar hay movimiento. En ese lugar Dios está moviendo toda enfermedad. Se va, se va. Enfermo, empieza a declarar. Hay movimiento. Empieza a declarar sobre tu vida. Dios está moviendo Empieza a declarar toda sobre tu casa. enfermedad. Empieza a declarar. Empieza a declarar. Empieza a declarar. Dios está derribando barreras. Dios está derribando gigantes. Dios está derribando. Dios está derribando. Dios está entrando. Dios está entrando en guerras. Dios está moviendo. Entra en las guerras matrimoniales. Entra en las casas. Toda pobreza, toda miseria. Echa fuera, Señor. Espíritu de mulambo. Yo te ato y reprendo en la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sharabanda rabasore cantará la base. Espíritu de Dios.
Vai derribando aqui toda obra de Satanás. Vícios, eu te dou uma ordem, fora delas vidas. Espírito del vício, espírito del vício, fora dessas vidas, toda esclavitud, toda mentira, todo engano. Agora você vai desse lugar, hermano, tu está sendo alcançado. Empieza a mover-se en el sobrenatural. Empieza a mover-se en el sobrenatural. Empieza a mover-se en el sobrenatural. Rabanda Rabachaya. Vamos a mídia. Empieza a orar. Empecem a orar, buscar ao Senhor. Deus de poder, Deus de glória. Toda distração fora deste lugar. En este lugar hay movimiento, en este lugar Dios está moviendo toda enfermedad. Se va, en este lugar hay movimiento, en este lugar Dios está moviendo toda enfermedad. Se va. A Bíblia diz que havia um homem que estava encadenado e haviam passando por ali 2.000 cerdos, e Jesus chegou, deu uma ordem e aquele homem foi liberado. O que necessitamos é aumentar nossa fé. Tu não pode entrar em essa igreja e sair da mesma maneira. Tu não pode entrar em essa igreja e não cambiar tu mentalidade. Tu não pode entrar em essa igreja e nada cambiar em tu vida. Tu necessitas sair daqui um homem de oração. Tu necessitas sair daqui uma mulher de oração. Tu necessitas começar tempos de ajuda em tu vida. Tu necessitas sair daqui e retomar a ler a palavra de Deus. Tu não podes ser um mais. Deus te chamou para vencer. Deus nos deu autoridade, pero poder hay que buscar. La autoridade está em nome de Jesucristo, pero o poder de Deus hay que pagar preço. E tu tens que abandonar as excusas. Escute bem, tu está perdendo tempo, meu irmão. Tu está perdendo tempo, João. Tu está perdendo tempo, Guto. Tu está perdendo tempo. Há muita gente aqui perdendo tempo. Deus les chamou. É tempo de que vocês se levantem. Tu já não pode perder tempo, Kevin, René. Já não é tempo de perder tempo. É tempo de se levantar, José. É tempo de fazer a obra do Senhor. É tempo de pagar preço. É tempo de entregar-se mais ao Senhor. É tempo, Sebastião. É 2026 que devemos nos levantar. Satanás não nos pode roubar um ano mais. Satanás não nos pode enganar, Paulo, um ano mais. Satanás não nos pode ter Misael atado um ano mais. Não podemos perder nossos dias. O cielo está mirando o que estamos fazendo. O cielo nos tem observado. Ele sigue sendo o mesmo. Ele sigue tendo todo o poder. Ele sigue tendo. Ayer hemos visto a manifestação de poder de Deus. A gente já não crê, mas Deus sigue tendo poder. Deus sigue sanando. Deus sigue liberando. Preparem, vai haver mais testemunho de sanidade. Ayer Deus me falou, há uma unção de sanidade. Deus desatou uma unção de sanidade. E eu sei que um dia vai haver muletas em essas paredes. Vai haver sillas de ruedas colgadas. Mas o que mais tem que haver em nosso meio são pessoas transformadas, que abandonam o pecado, que abandonam a mentira, que abandonam os vícios, que abandonam as malas amistades que corrompem as buenas costumbres. Gente que se posiciona, gente que não negocia, gente que predica a palavra. Deus crê em ti, por isso Ele te trajo em essa manhã. Se pode cambiar de vida, se pode viver uma nova história.
Mas 2026 no puede ser como 2025 en tu vida. Tú no lo puedes aceptar, aunque tu carne quiera. Aunque tu carne quiera retroceder, Rafa, tú no puedes aceptar. Tu tens que dizer: alma minha, adore ao Senhor. Alma minha, tu vai buscar ao Senhor. Tu não puedes retroceder, meu irmão. O Senhor sigue tendo poder, aí hemos visto. Mas minha pergunta é: quantas palavras tu necessitas para crer? El centurião, podeis sentaros. Se conseguir, senta. Se não conseguir, queda de pé. El centurião, ele necessitou uma palavra para crer. El reino de Dios solo necessita de uma palavra para obedecer. E uma palavra de Deus cambia toda a realidade do cielo. Uma palavra que Deus libera de su trono cambia todo. Todos obedecem. Os demônios têm que obedecer. O problema é que às vezes nós sabemos viver em el sobrenatural. Estamos tão natural, estamos tão acostumados com esta vidinha, estamos tão acostumados com esta vida medíocre, passageira, perecedera. Estamos tão seduzidos por las coisas desse mundo que deixamos de viver em el sobrenatural. Mas é tempo, meu irmão, de que tu creas en el poder de la oración. Es la oración. Mas dinheiro não vai cambiar tu vida. Mas dinheiro às vezes vai se tornar pior. Tu vai se tornar mais soberbo. Às vezes com mais dinheiro tu vai ser pior persona. E eu recebi a palavra de Ana Laura aqui. Esses missioneiros que querem estar em hotel 5 estrelas. Esses missioneiros que querem vida boa. Eu vou ser esse missioneiro. Essa palavra Deus falou comigo. Eu não sei se há alguém aqui, mas comigo Deus falou. Se eu tenho que dormir em el solo, eu vou dormir. Mas eu vou ir a ser a obra do Senhor. Me dá igual. Eu recebi essa palavra. Eu recebi. Dá igual o colchão, dá igual. Não quero saber. Não quero saber. Em essa igreja não vai haver essa bajulação com o predicador. Não vai haver. Não vai haver. Ele que cobre nunca vai predicar em essa igreja. Enquanto eu ser ele pastor. Enquanto por aí vai negociar, aqui não se vai negociar. Não vai se negociar. Eu não estou falando. Aplauso é para o Senhor. Para mim os seres verão. Não vai negociar. Não vai haver evento se é que trazer gente famosa para cantar. Então você não vai haver evento. Porque aquele nome do Senhor vai ser exaltado. E a gente vai vir por el poder de Deus. Não é porque vino aqui um famosinho. Vai vir porque Deus quer transformar vidas. Transformar pessoas. E se você não quer cambiar de vida, essa igreja não será para ti. Se você não quer abandonar o pecado, essa igreja nunca será a igreja para ti. Se você não quer entrar em el cielo, essa igreja nunca será tua igreja. Essa igreja vai ser para pessoas que querem esperar a Cristo. Cristo, eu não estou falando para te emocionar. Eu estou já falando que é tempo da igreja ser igreja em essa terra. Para que oremos e o milagre aconteça. Pessoas sejam transformadas porque te conheceram. Porque te conheceram, cambiaram de vida. Porque te encontraram na calle, empezaram a crer. Porque viram Deus em tu vida e agora hay Deus em suas vidas. Se você não cambia, você não vai cambiar a nadie. E Deus quer um tempo de cambios. Deus quer um tempo de cambios. E quando a igreja ora, quando um justo ora, o cielo atende. Quantos podem dizer amém? Quando tu ora, Deus atende. Satanás é mentiroso. Qual é o teu nome, irmão? Tu, Jesse, quando tu ora, Deus atende. Carlos, quando tu ora, Deus responde. Mateus, quando tu hablar com Deus, Deus te vai ouvir e te vai atender. Satanás é mentiroso, irmão, que disse que Deus não atende. Deus atende, Misael. Todas suas orações, Deus tem presente, Breno. Deus tem presente, Vivi. Cada oração que tu lo haces em tu quarto. Todas as vezes que tu abres tu boca em las noches, Deus te está ouvindo. Satanás é mentiroso. Deus nos tem ouído.
Dios nos tiene oído. Él no quiere que tú ores, porque Él sabe que Dios atende, que Dios responde, que Dios está movimentando. No deje de orar. No deje de orar. Dios está movendo, Dios está movendo, Dios está movendo. Por eso, com base de lo que hemos vivido ayer, Deus puso em meu coração essa palavra. A provisão de tu tia Cláudia chegou. A provisão de ella chegou. Ella necessitava, não era de dinheiro. Ella não necessitava de uma roupa nova. Ella necessitava de uma sanidade. Ella estava em um lecho, tumbada. E eu dije, a provisão vai chegar sobre ella. Eu quero declarar hoje, a provisão chegou sobre tu vida. Se tu tener a fé de hoje, tu não vai viver incrédulo aqui em essa terra. Se tu tener a fé de hoje, tu vai viver milagres em essa terra. O problema é que tu deixa entrar a ansiedade. Tu está pensando em ele amanhã em vez de buscar Deus hoje. É muita gente assim, preocupado com ele amanhã. Preocupe-se com hoje. Busque ao Senhor hoje. Ser agradecido hoje. Viva-lo na presença de Deus. E amanhã, pastor, Deus proverá. Deus proverá. A provisão de hoje já chegou sobre tu casa. E na vida dessa mulher, o que ela necessitava era a sanidade. E Deus trabalha de forma que não entendemos. E hoje é dia de tu aumentar tu fé. Tu necessita aumentar tu fé, Kate. Emana, tu necessita aumentar tu fé. Que tu aumenta tu fé esse ano. Pastor Vinícius, aumenta tu fé. Tu necessita aumentar tu fé. Tu fé não pode ser. Qual é o teu nome? Miriam. Tu fé não pode ser a mesma de 2025. Tu necessita uma fé para 2026. Tu não pode ter a mesma fé que 2025. Tu queres os mesmos resultados? A mesma intimidade com Deus, o mesmo relacionamento. Tu quer o mesmo? Então tu fé não pode ser a mesma. Tu necessita de uma nova fé. Fé é ação, fé é atitude. Diz a palavra de Deus que o homem escuchou o que Jesus havia hecho. Entonces los judíos empezaron a decir, mira qué locura, los romanos, ellos maltrataban a los judíos y maltrataban a sus siervos, pero este hombre era diferente. Esse homem era o quê? É o que tu necessitas ser, diferente. Está todo mundo fazendo o mesmo, tu necessitas ser diferente. Esse homem era diferente. Esse homem ajudou os judíos, que os judíos começaram a falar bem de ele. A quem aqui lhe gusta que se hable bem de ti? Não é suficiente para milagre acontecer. Enquanto a gente falava bem dele, ele disse: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Quem sou eu para que tu entre em minha casa? Quem sou eu para que tu venha atender-me? Ele reconhece que Jesus estava por cima de ele. E ele disse assim: Senhor, eu entendo de autoridade. Quando eu mando, vão. Quando eu digo, venga, vem. Então eu não necessito. Ele reconheceu que Jesus podia todo. Seguramente médicos atenderam a esses servos, mas os médicos não puderam fazer. Pero ele depositou toda a sua esperança em ele, Senhor. Ele disse: há alguém que pode fazer. Eu reconozco. Ele escutou. Ele não viu uma sanidade, pero ele escutou que Jesus sana. E ele creyó que Jesus sana. Sabe o que tu está necessitando? É crer que Jesus sana, liberta, restaura. É o que tu está necessitando. Jesus salva. Tu necessitas ser salvo, mas salvação não é suficiente. A gente está, não, eu estou salvo. Tu crê que é suficiente? Não é suficiente. Deus agora quer usar tu vida com poder e autoridade. Deus quer cambiar tu história, cambiar tu vida, cambiar tu nome, cambiar. A gente te veia de uma forma, Deus quer que te veja de outra maneira em 2026. Mas tu vida não vai cambiar com as mesmas atitudes. Como dijo Sandra, em vez de ficar regalando o que não lhe vai servir para nada, regale a palavra de Deus. Há gente desde Brasil
pedindo que Deus lhe envie Bíblia desde aqui, porque sabe que aqui em essa igreja é uma biblioteca. É verdade. O problema é que a gente queremos fazer lo mesmo, ou queremos uma vida mais cômoda, e queremos viver algo novo. Se tu não decidir buscar a Deus, Deus vai seguir sendo Deus. Se tu não decidir ser transformado, Deus vai seguir sendo Deus. Se tu não decidir viver algo novo em 2026, Ele vai seguir sendo Deus. Se tu decidir viver em el mesmo pecado, Ele vai seguir sendo Deus. Satanás vai seguir obrando em tu vida. Satanás vai seguir enganando. Satanás vai seguir desejando, te enganando com desejos. É quando tu dá um golpe na mesa e diz: se acabou, Satanás. Tu já não vai obrar em minha casa, tu já não vai obrar em minha vida, tu já não vai obrar em minha família. Deus atende oração onde eu vou orar. El ayuno me dá autoridade para repreender demônios e ter domínio próprio. Eu vou ayunar, vou começar a ler a palavra, porque eu necessito conhecer mais de Deus para predicar. Eu necessito conhecer mais de Deus para predicar. Eu necessito vir à igreja para minha fé aumentar. Porque a fé vem como resultado de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Pablo está falando com a igreja de Roma. Ele não está falando com Instagram, com YouTube, que tu põe a predicação e pensa que tu fé vai aumentar. Ele está falando de compromisso, de gente que tem compromisso com Deus. Como tu tem compromisso com tu trabalho, tu necessita ter compromisso com Deus. Deus não vai ser seu segundo plato. Deus não vai ser seu segundo plato, não vai. Se tu tens mais compromisso com tu trabalho que com a presença de Deus, seu trabalho é tu Deus. Deus não vai ser seu segundo. Ele é primeiro, é buscar o reino de los cielos sobre todas as coisas. E quem não quer viver a mentalidade do cielo na terra, não vivirá a mentalidade do cielo em el cielo. É tempo de tu viver o cielo na terra. É tempo de tu viver como um homem de Deus e uma mulher de Deus na terra. Adolescentes, é tempo de que vocês busquem a Deus e conozcam mais de Ele, porque senão vendrão tempos onde vossa fé não será suficiente. Esse homem só ouviu falar do Senhor e creu que Jesus tinha poder. Minha pergunta é: você crê que Jesus tem poder? Você crê que Jesus tem poder para cambiar tu circunstância? Diz a palavra de Deus que Jesus vai de caminho. Quem não lhe gostaria receber Jesus em casa? Quem aqui não lhe gostaria? Gil, Jesus está indo em tua casa. Imagina, Gil, vou preparar aqui uma comida, vou preparar um café para esse homem demorar o máximo de tempo aqui em minha casa. Jesus não podia entrar em sua casa, porque se ele entra em sua casa, segundo a lei, ele seria uma pessoa impura. Mas Jesus ia hasta ele. E o homem disse: Jesus, não hace falta uma palavra. Interessante, irmão, que a sanidade não era para ele. Ele era homem com autoridade, seguramente com dinheiro, construiu uma sinagoga para os judeus, bem sucedido em sua vida financeira, mas ele estava preocupado com os outros. É o que tu necessitas ser em 2026. Preocupar com os demais e começar a predicar o evangelho com tu vida. Começar a anunciar o Senhor com autoridade. El que tem vergonha de anunciar a Cristo necessita orar mais. A oração vai quitar tus temores. A oração te vai dar autoridade para falar de Cristo em tu trabalho. Tu necessitas se levantar. Tu não pode viver 2026 da mesma maneira. E cuidado com o que tu sentes e quem tu escuta. Salmo 1, prediquei viernes. Quando tu não venga em el culto, vê pelo menos el mensaje, para que tu se quede em el mesmo mover de la igreja. Queres ser bem sucedido? Tu tens que tomar cuidado com quem tu escutas, quem são tus conselheiros, onde tu te assentas e com quem tu caminas. Tu vai ter que tomar cuidado em 2026. E então vendremos milagros. Nós outros este ano teremos um desafio. Eu estava falando com o pastor Vinícius. Teremos que ir levantar outro ministério em Portugal. Só posso contar com o pastor Luiz e com o Vinícius aqui.
O resto ninguém disse amém. Tá feio o negócio aqui. Pode? 4, melhorou. Mas vamos ser missioneiros. Vamos dormir com colchão agurreado. Os irmãos foram, dormiu com o colchão, Gustavo dormiu. O colchão de Gustavo era de noivo convertido, era assim, ó. Só para não descer que não é nada. Mas aí ele estava. ¿Ustedes creen en el poder de la oración? ¿Ustedes creen que cuando oramos Dios puede traer a nuestras vidas lo que nosotros necesitamos? Entonces ese año, cuando tú necesites de algo, tu vai lembrar desse mensagem, tu vai pensar a orar, tu vai dizer como Sandra: uau, agarrei essa mensagem. Eu não serei o primeiro justo desamparado. Que forte, hein, irmãos? Porque hay que orar com a palavra de Deus a Deus. A Deus hay que decirle: mira, tú lo has dicho, aqui está escrito. Eu não vou viver assim. Eu agarrei esta palavra. Então, a Bíblia diz assim, alguns confundem um versículo, diz assim: os humilhados serão exaltados, não é assim? E não está escrito assim. Os que se humilham, Deus les exaltará. Não é que te estão humilhando que Deus te vai exaltar. É quando isso vem de ti e não de outros. É quando tu dizes: Senhor, quem sou eu? Aí Deus vai entrar. Este homem foi humilde. E Jesus disse que, tu imagina ter a fé de toda a Espanha? Tu podes imaginar alguém que tenha a fé maior que toda a Espanha? Esse homem tuvo a fé maior que todo Israel. Jesus disse assim: eu não he visto em Israel alguém com tamanha fé. O problema é que às vezes tu quer tocar em Jesus. O problema é que às vezes tu quer ver Jesus. O problema é que às vezes tu está querendo algo imediato. E Jesus, com uma palavra, tem poder de cambiar nossa história. E esse homem tinha esta fé. E digo: dile a ele. Não foi nem falar com Jesus. Dijo aos seus servos que Jesus dijera a eles, nem a si mesmo, que ele lançaram na palavra. E aí Jesus les disse a eles: já está concedido. E eles vão a casa. E quando chega, o homem já está sanado. E eles se dão conta que foi em el momento que Jesus libera a palavra que a sanidade chegou. Em el mesmo momento. O homem não foi hasta Jesus. O homem não viu a Jesus. Jesus não entrou em sua casa. Pero ele creyó em Jesus. O problema é que nós estamos querendo todo o contrário. E é tempo de tu crer em Jesus. Senhor, eu não estou vendo, pero eu creio. Tu tens um novo ano para a minha vida. Senhor, vou cambiar. Se é necessário cambiar amistades em tu vida, cambia as amistades. Se é necessário cambiar os ambientes em tu vida, cambia os ambientes. Se é necessário cambiar de trabalho, cambia de trabalho. Pero não cambie de Deus. Não cambie de Deus, não cambie. Cambia lo que seja necessário. E é tempo de assombrar ao Senhor com nossa fé. Outras pessoas que assombraram a Jesus foi quando não creyeron em Ele. E Jesus sale daquele lugar e disse assim, que nunca havia visto gente tão incrédula como aqueles. Eu quero fazer-te uma pergunta para terminar. Como tu tens assombrado a Jesus? Com tamanha fé ou com tão pouca fé? Temos duas maneiras de assombrar o Senhor. Mas me gostaria que você saliera de aqui hoje creyendo que a palavra de Deus está sobre tu vida. Que o poder que há em la palavra de Deus está sobre tu casa. Que a enfermidade será em el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Alce su mano derecha el que tenga cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad, sea cual sea la enfermedad que está en tu vida. En la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Tú no necesitó tocar a este hombre. Tú no necesitó, oh Dios, pasar el barro. Tú tienes tu forma de sanar. A uno, Señor, se tocó en tu manto. A otro, tú cuspió en el barro. A otro, tú resucitó. Señor, a Lázaro fue una palabra y tú venciste a muerte antes de morir, reprendéndola en la vida de Lázaro. Senhor, mas eu te pido, em la autoridade que há em nome de Jesucristo de Nazaré, com a autoridade que tu me concediste, Senhor, que venga um tempo de sanidade em cada vida, que Jesucristo hoje venga dar saúde a esta igreja, que o Senhor venha trazer a cura que cada um necessita, e com o poder que há em essa palavra, essa enfermidade venga se detener. Cambia a sentença, cambia a história, Senhor. Transforma histórias em nosso meio, e que os milagros aconteçam em meio dessa igreja. Senhor, temos tu palavra escrita, temos a tu Santo Espírito, temos, Senhor, aqui delante de todos tu verdade. E eu te pido, Senhor, que pessoas aqui venham a ser, meu irmão, se tu já passou por mil igrejas e não cambiou de vida, que essa seja a igreja que tu cambia de vida. Se tu já passou por 1000 lugares e não cambia, que aqui seja o lugar que Deus te cambia, que aqui seja o lugar que Deus se transforme, que aqui seja o lugar que tu enderece a tua vida. Ele que não está casado, que se case. Ele que está vivendo algo oculto, que seja liberado em nome de Jesus. Mas que tu venha viver uma nova vida em Cristo, uma nova vida, uma nova realidade, que tu te posiciones. É tempo de gente se posicionar. Eu não vou ser amigo de todo el mundo, Vinícius. Não vou ser mentira. Pablo não foi amigo de todos. Pablo andava com quem andava com a verdade. Deja de história. Tu necessitas se posicionar. Tu necessitas ser um homem, uma mulher de Deus. E é este ano. É este ano que tua esposa vai te escutar orar. É este ano que tu vai levantar tua esposa para orar. É este ano que tu vai ler com ela a Bíblia junto. É este ano que tu em tu casa vai ver algo novo em tu vida. É este ano em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Haga voto com Deus. Lo que te cuesta. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te costaría? Que a lo mejor tu tendrías que passar vergüenza por amor a Cristo. Tu está disposto a ser? Está disposto a andar descalço, raspar a cabeça, vestir uma roupa com propósito, uma roupa de saco? Que tu tienes que fazer? Quando tu vai entrar em ayuno e vai descer a gente, não quero la babacô porque estou consagrando minha vida a Cristo. Quando tu vai começar a ser algo, que seja hoje. Que seja hoje que toma uma decisão em tua vida. Ou tu vai amar mais tus amigos que a Deus. Ou tu vai amar mais a bebida que a Deus. Ou tu vai amar mais a fofoca que a Deus. Ou que tu vais amar a mais que a Deus em essa casa. É tempo de ser liberado, meu irmão. É tempo de cambiar de vida. É tempo de buscar ao Senhor para que os milagres aconteçam. Há palavras sobre tua vida. Há palavras vivas sobre tua vida. Jesus Cristo é suficiente em nossas vidas. Quando há problema em El Salão, tu vai pensar: para todo mundo, vamos orar em esse lugar. Aí em tu trabalho, Misael, tu vai fazer isso. Tu vai dizer: está tendo problema aqui, é demônio, vamos orar. Problema é demônio que traz, irmãos. Porque Deus traz paz. E onde não há paz, há demônio. E há que orar e repreender. Paremos de conviver com demônios em nossas vidas. E nos levantemos a orar. E tenhamos discernimento espiritual e sabedoria. E tenhamos mais intimidade com Deus. E busquemos mais ao Senhor. Tu vai orar por pessoas em tu trabalho. Vai haver conversão em trabalhos em esta casa. Deus vai liberar pessoas em nome de Jesus. Em tu casa tu vai começar a orar em nome do Senhor Jesus. Se tu não orar, Deus vai levantar alguém para orar por ti. Vai levantar. E tu vai passar vergonha. Porque Deus te vai tirar de la oreja. Porque Deus disciplina a los que ama. E Deus te ama. E Ele te vai disciplinar.
É verdade. Aqui as sanidades não são fake news. Aqui eu não hablo para que a gente me escute e logo me creia. Não, não, não. As obras hablarão se Deus está com nós ou não. Deus vai mostrar. Deus vai obrar. E é um tempo de viver o sobrenatural. E tu necessita viver esse tempo. Tu não pode ser crente domingueiro todo um ano mais. 2026 venir aqui com sonho derrotado, desanimado, está vindo com medo de ir para o inferno. Deus não quer isso para ti. Deus quer se relacionar contigo. Deus quer ser teu nome uma mulher lleno do Espírito Santo, uma pessoa que Deus usa a boca, uma pessoa que Deus habla em sonhos, uma pessoa que Deus habla em visões, uma pessoa que Deus hace milagros para tu testemunhar o que Ele está haciendo em tu vida. É isso o que Deus quer de ti. É isso o que Deus quer para ti. Em nome de Jesus, as jóvenes se levantar e predicar em el colegio, anunciar el evangelho em el colegio, não ser unas más. Ustedes não podem em 2026 ser unas aqui na igreja e outras em vuestro colegio. Ustedes não podem ser dos caras. Ustedes têm que ser creyentes aqui e creyentes aí, aunque te estão metendo na cova de los leones. Ustedes têm que ser creyentes. Ustedes têm que fazer a diferença em essa igreja. Deus os vai usar. E Deus tem um ministério em tu vida. Deus vai fazer algo em tu vida. Eu te he visto, eu não sei, mas eu he visto que Deus te vai levantar a bailar aqui. Deus tem uma obra em tu vida. Aunque começou difícil tu vida desde jovem, Deus tem uma grande obra em tu vida. E não é como empieza, é como Deus termina. E Deus te honrará. E verão dias de alegrias em tu vida. Vai venir dias de muitas alegrias em tu vida. Tu verás. Porque Deus tem uma grande obra em nosso meio. Deus tem uma grande obra em nosso meio. Pero não há como ser igreja com mancha e com máculas. A igreja de Cristo é sem manchas, sem máculas, sem arrugas. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Sem manchas, sem máculas e sem arruga. Cristo quer poner uma nova vestimenta sobre sua igreja. Cristo quer uma igreja santa. Sem santidade nadie verá o Senhor. A Bíblia diz assim, que não há como entrar em los cielos de qualquer maneira. Não há como buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual, diga comigo, nadie está falando de ti. Nadie verá a Deus. Sem santificação, Jefferson, nadie verá a Deus. Sou eu e eres tu. Nadie vai ver a Deus. Há muita gente crendo que vai ver a Deus e não vai ver a Deus. E é tempo de tu santificar a tua vida. É tempo. Abandona, irmão. Rompe relacionamento que tu está em pecado. Aqueles que te chamam para beber, para fumar, para se drogar, para enlouquecer, apaga o telefone. Rompa hoje. Anula hoje essa vida. Ou tu vai quedar aqui quando Cristo volver. Ou se não, vai para outra igreja, para o pastor te enganar. Interessado em tu dízimo, em tua ofrenda, para tu quedar aí. É assim. Mas Deus quer trazer um novo tempo sobre essa igreja. Já me gostaria que amanhã tu viera toda a igreja aqui orando comigo. Já me gostaria que martes tu viera toda a igreja orando comigo. Já me gostaria que na vigília tu deixara as excusas e venisse orar aqui comigo. Porque está frio quando tu sai para trabalhar. Está frio. Está frio quando tu te emborrachavas e te iba de discoteca e tinha que trabalhar. E agora tu não quer dar na vigília porque tu tem que trabalhar em outro dia. Mas quando era para o mundo tu fazia. Não vai haver excusas. Os tempos de buscar o Senhor é hoje. Perdona minha sinceridade, mas se vocês não saem daqui livre, eu salgo. Salgo daqui livre. Porque é entregado o que Deus queria falar com sua igreja. Deus quer uma igreja transformada. Deus quer uma igreja íntima com Ele. Deus quer uma igreja llena do Espírito Santo. Deus quer sanar e liberar pessoas. Mas isso não é só meu trabalho, é trabalho de todos. Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que são autônomos, ven aqui a la